Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 2 de junho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa sexta-feira, a maioria aí das bolsas globais e outros ativos, como commodities, entre outros, seguem aí no dia bastante positivo, É aquele dia que nós chamamos de risk on, ou seja, investidor saindo de renda fixa e comprando, tudo que ele vê aí de interessante em termos de renda variável. E esse movimento ele acaba sendo justificado pela aprovação ontem do teto da dívida no Senado dos Estados Unidos, o que acaba eliminando aí essa ameaça de um calote da dívida norte-americana. Essa aprovação que foi por 63 votos a favor e 36 contra, e isso, obviamente, que tem acalmado aí bastante os mercados, que agora podem se focar nas questões econômicas, que seriam, obviamente, mais fundamentais. Importante dizer que, olhando para as movimentações desta sexta-feira, destaque aí para mais uma alta da Nasdaq, que sobe 0,5%, ela que segue aí, caminha para a sua sexta semana consecutiva de ganhos, refletindo assim parte da força contínua do setor de tecnologia, que representou aí mais da metade dos 14,8 bilhões de dólares que acabou ocorrendo de entradas para fundos de ações nos Estados Unidos somente na semana passada. Além das Nasdaq, que sobe 0,5%, mesma movimentação de alta para o S&P Futuro e Dow Jones. Bolsas europeias, nós temos Londres subindo quase 1%, Paris na França subindo 1,29% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 1,23%. Bolsas europeias que acabam sendo também influenciadas pelas movimentações na China. Já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Antes, pessoal, queria falar um pouquinho sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Afinal de contas, hoje aí nós teremos a divulgação do payroll, dados sobre o mercado de trabalho norte-americano. Esse número será divulgado às 9h30 da manhã. Então nós teremos criação de vagas de trabalho, ou não. Teremos taxa de desemprego e inflação salarial, tá? A combinação desses três números é o que pode repercutir positivamente ou negativamente nos mercados. E quais são as possíveis consequências? Um número forte, pessoal, o que é um número forte? Criação de vagas de trabalho acima do esperado. Inflação salarial acima das expectativas. Mostra que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está resiliente. Isso vai fazer com que o Fed tenha mais trabalho para levar a inflação para a meta. Se ele vai ter mais trabalho, taxas de juros no nível mais alto por mais tempo, o que acaba sendo negativo para os ativos de risco. O oposto também é verdadeiro. Um número mais fraco significa dizer que o trabalho do Fed pode ser um pouco mais tranquilo, abrindo espaço aí para corte de juros, o que é possível, então, que acaba tendo um efeito positivo para as ações. As movimentações, pessoal, que a gente vem comentando, que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, nos últimos meses, é com o mercado precificando aquele cenário que nós chamamos de Goldilocks, ou seja, caixinhos dourados. O que é esse cenário, pessoal? É um cenário em que a gente convive com uma taxa de juros ainda elevada, índices de inflação elevada, mas a economia ainda ela é resiliente. Tá? Então, diante desse cenário, que, na minha opinião, pode preceder um nível de recessão, um impacto maior nas empresas, a gente acaba tendo esse movimento, por enquanto, mais positivo, tá? Mas tomem cuidado, as coisas podem virar aí do dia para a noite, como vem acontecendo em 2023, aí, com cenários mudando aí drasticamente semana após semana. Então, por mais que a gente venha acompanhando aí as bolsas das máximas, tome ainda bastante cuidado, seja bastante seletivo e busque aí pela diversificação. Não tenha medo de realizar, ou seja, sair parcialmente dessas posições vencedoras e não tenha medo também de sair posições contrárias. Bom, agora eu queria falar sobre China, tá? Que, na minha opinião, também está sendo um dos motores desta sexta-feira. A China que mencionou que está considerando um novo pacote de suporte ao mercado imobiliário com o objetivo aí de impulsionar a economia. As medidas que estão em consideração incluem a redução do pagamento inicial em algumas áreas de cidades grandes,
a diminuição das comissões dos agentes imobiliários sobre as transações e o maior relaxamento aí das restrições sobre compras residenciais, ou seja, aquelas burocracias, tá? Essas medidas seriam orientadas pelo Conselho de Estado e a principal autoridade administrativa do país. Novamente, pessoal, são medidas, na minha opinião, que dão suporte. Não necessariamente elas vão estimular o setor imobiliário. A primeira reação que nós temos hoje, qual é, pessoal? Alta das commodities, alta dos metais industriais, alta do minério de ferro, o que acaba sendo positivo aí para vales, siderúrgicas, e é o que justifica aí as movimentações mais positivas na Europa, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Europa que tem uma característica bem próxima aí dos tipos de ações que nós temos aqui na Bolsa Brasileira. Tá bom? Então, que eu acho importante dizer isso para vocês, tá? Minério de ferro subindo, momento, né, de curto prazo positivo para as ações de mineradores que seguem numa recuperação, mas na minha opinião, pessoal, isso não deve aí trazer grandes mudanças estruturais para o setor imobiliário na China, que é o motor aí de crescimento e de demanda, na verdade, por commodities metálicas, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso. Sobre as movimentações dessa sexta-feira, o cobre em Londres subindo em 23%, níquel subindo quase 2%, minério de ferro na China também subiu ali entre 1% a 2%. Petróleo, pessoal, o preço dos petróleos está em alta nesta manhã. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, subindo 1,5%, voltando ali para a faixa dos $71 o barril. Essa subida ela acontece antes da reunião da OPEP+, prevista para acontecer neste final de semana, tá? Segundo reportagem da Bloomberg, espera-se que o cartel possa se aprofundar aí nos cortes de produção em resposta aí aos dados econômicos mais fracos da China, que foram divulgados no mês de maio. A China, que é o maior importador de petróleo do mundo. Mas é aquilo, pessoal, não temos ainda uma direção definida, tá? Esse mercado de petróleo, infelizmente pode-se dizer, né? Mas ele segue muito especulativo. Difícil, tá? Tomar algum tipo de decisão, algum posicionamento. Muitas casas ainda defendem, né? Petróleo ali na faixa de $80, $90 o barril, mas não existe o consenso em relação a isso. Então, obviamente que esse movimento acaba sendo bem especulativo e difícil, né, de se prever. Beleza? Bom, sobre a parte internacional era isso que eu tinha para passar para vocês. Outras movimentações aqui relevantes. Dólar Index DXY cai no 0,15, commodities sobem, dólar cai, normalmente essa é a correlação existente. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,22 a 3,62. Bitcoin subindo quase 1%, ele que volta a ser negociado acima dos $27.000 a unidade. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, olhando a agenda do dia, a gente vai ter a divulgação de dados sobre produção industrial referente ao mês de abril. É esperada aí uma queda, né, na comparação, tanto na comparação mês contra mês, quanto na comparação ano contra ano, tá? No mês contra mês, uma queda de 0,2 e uma queda de 1,7 em relação ao mês passado. Vamos ver, pessoal, esses dados vão ser divulgados hoje, às 9 horas da manhã. Vai ser importante entender como está a resiliência ou não da indústria aqui no Brasil, né? E isso acontece, pessoal, depois da divulgação do PIB nesta semana, que acabou surpreendendo aí o mercado, os investidores, e levou aí a mais uma rodada aí de reprecificação para cima das ações brasileiras, né? As ações brasileiras que estão subindo com este combo. Expectativa de taxas de juros menores, ancoradas pela inflação, que até o momento vem melhor do que o esperado. Nós tivemos uma temporada de balanços que surpreendeu para cima, principalmente ligadas às empresas da economia doméstica, ou seja, empresas locais. E, por fim, essa revisão para cima das expectativas de crescimento Brasil. Sobre o noticiário político, tá? O governo brasileiro redesenhou aí um programa para reduzir os preços de carros aqui no Brasil. Esse que foi aprovado aí pelo presidente Lula, tá? O ministro da Fazenda, Haddad, ele confirmou aí que a fonte de financiamento para o programa foi validada e o prazo desse programa será de cerca de 4 meses, tá? O objetivo é de estimular a indústria automotiva. Pessoal, marginalmente positivo, tá? Não vai resolver o problema. Precisamos o quê? Expectativa de crescimento econômico mais consolidada e taxas de juros caindo, tá? Esse seria o principal catalisador aí da indústria automotiva. E a gente também teve o Ministério da Fazenda, ele disse que está finalizando um projeto para alterar a lei das SAs. Essa lei, então, que pretende ser enviada aí à Câmara nos próximos dias, de acordo com reportagem do Valor, e tem uma proposta aí que busca facilitar a capacidade dos acionistas minoritários e debenturistas de processar controladores e administradores, e também concede à CVM
o poder de busca e apreensão, tá? Confesso para vocês que não tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Precisaria ler com mais calma, mais no detalhe, ver opiniões, né, de especialistas, mas enfim, vamos ver aí como que vai se dar esse processo que, de certa maneira, pode ser importante, né, diante dos últimos acontecimentos envolvendo aí fraudes nos balanços, mas até quando aí isso poderia aumentar ou não o risco, né, dessas empresas. Então, vamos acompanhar. Bom, para a gente encerrar falando no noticiário corporativo, tá? A CVC informou que está negociando com o seu fundador, o Guilherme Paulo, sobre um possível aumento de capital de 300 milhões de reais. E a Opportunity, que é um fundo de investimentos que detém hoje 20% de participação na CVC, estaria liderando essas conversas. Esse processo avançando, pessoal, seria bastante positivo, tá, para a CVC, diminuindo a sua alavancagem. Também tivemos a Equatorial, ela que confirmou sim, que tem avaliado a compra de ativos do grupo Light, tá? Essa foi uma notícia que foi especulada recentemente e a empresa confirmou que sim, está em estudo. As reações foram aquelas esperadas, pessoal. A empresa que faz a aquisição cai e a empresa adquirida sobe, tá? Foram as movimentações que a gente teve nos últimos dias. E por fim, nós tivemos a Suzano, empresa do setor de papel e celulose, ela informou que adquiriu o negócio da marca Neve, da Kimberly-Clark. Esse movimento aconteceu aí por 175 milhões de dólares e o acordo inclui a fabricação, marketing, distribuição e ou vendas desses produtos no Brasil, bem como a propriedade da marca, tá? A transação que está sujeita aí a ajustes habituais, mas na minha opinião, pessoal, notícia positiva para a Suzano. Lembrando, tá? 90% das receitas da Suzano vem dos mercados externos, tá? Como essa é uma notícia local, é uma notícia positiva, mas com um impacto marginalmente positivo. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as movimentações que nós temos para essa sexta-feira, tá? O mercado que segue de olho, então, como vai ser esses dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, acho que é super importante para entender os desafios do Fed, ao mesmo tempo um pouco mais animado aí com China, diante dessas medidas de suporte, tá? Mas que, na minha opinião, de alguns especialistas, não vão mudar a situação do mercado imobiliário por lá. Uma ótima sexta-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.